Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Vi que algumas versões são diferentes, que os irmãos leram aqui, mas o sentido é o mesmo. O segredo do Senhor é para os que o temem. Tomai vossos assentos, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nosso Deus, que vive, que reina e que está neste lugar. Eu quero manifestar a minha alegria, dizendo que eu não precisaria falar, pastores. Não haveria necessidade de falarmos, depois de tudo que já ouvimos, depois dos louvores, depois também do belíssimo testemunho do nosso irmão presbítero Luiz. Acompanhamos o irmão ali em São Gabriel durante o tempo que estava lá, foi na igreja alguma vez, né? E eu sei que o momento foi difícil, mas o nosso Deus é o Deus dos milagres. Se fosse possível, é claro, eu teria vários testemunhos para dar, e alguns até parecidos com o teu irmão. Quando uma vez eu também tive uma crise de vesícula, baixei para fazer a cirurgia e não foi necessário. Até hoje eu não sei o que é a tal de vesícula, nunca mais me incomodou, mas eu não vou roubar o tempo. Eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e aquilo que eu sei que está no coração da igreja, o Senhor, no coração do departamento de homens que escolheu esse belíssimo tema. O segredo do Senhor é para os que têm intimidade com Ele. O segredo do Senhor, a aliança do Senhor é para os que têm intimidade com Ele. Então, amados irmãos, como já disse, quero parabenizar o departamento pelo 7º aniversário, vendo esse departamento coeso, unido. Então, assim, nós nos alegramos de ver. E eu estava pensando, queridos irmãos, quando Deus fala com Elias, na hora do desânimo também, na hora que Elias, quem sabe, irmão Luiz, estava quase que entrando em uma depressão, mas e agora? Que será de mim? Só eu restei aqui. Mas o Senhor levanta a mão e diz: Elias, não tema, porque ainda há 7.000 que não se renderam a Baal, há 7.000 que ainda louvam o Senhor, há 7.000 que ainda glorificam ao nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, Deus quer manifestar a sua glória, mostrando que Ele é o Deus que está aqui, Ele é o Deus das providências. O segredo do Senhor é para os que o temem, é para os que têm intimidade com Ele, é para aqueles que têm intimidade com a sua palavra, é para aqueles que têm intimidade com Ele na hora da oração da madrugada, que tem aquela intimidade, pode falar com Deus, pode contar a Ele a sua luta e o seu problema. Homens em que buscaram conhecer o segredo do Senhor. Eu não quero tomar muito tempo, mas eu separei 3 homens de Deus que tinham grande intimidade com Deus e conheciam os segredos de Deus, e por isso então foram vitoriosos nas suas vidas. Primeiro, nós vamos falar sobre Enoque. Quem não lembra de Enoque? Quem não sabe a história de Enoque? Qual de nós que não tem muitas vezes sido impactado ao ver a maneira como Enoque andou com Deus? Esse é, sem dúvida alguma, o maior exemplo de um homem que viveu com Deus. Mas eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, não foi em tempos melhores que os nossos, não. Foi em tempos de grande dificuldade. Quando eu pensava na vida de Enoque, eu lembrava que Enoque
ele viveu antes da lei. Ele não conheceu a lei do Senhor dada através de Moisés. Ele não conheceu a graça dada através de Jesus Cristo, mas ele andou com Deus. Ele andou com Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele sabia quem era Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer então, né, que naquele tempo havia esse homem chamado Enoque. Pela fé, diz o escritor aos Hebreus, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele agradara a Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele estava tão perto de Deus que Deus o transladou para si. Conta-se que certa vez uma professora na escola bíblica dominical, ela estava falando sobre Enoque, e ela disse, para que vocês crianças entendam como era a vida de Enoque, e ela chamou uma criança, um menino, e colocou ao seu lado, e ela disse, olha, a vida de Enoque era assim, como este menino, e ele andava tão perto de Deus, que Deus andava junto dele, e um dia Deus falou, Enoque, a minha casa está mais perto que a sua, venha para a minha casa. Você está tão perto de mim, que você vai ficar na minha casa, porque você tem intimidade comigo. Irmãos, assim nós vemos este homem, esta intimidade tão profunda com Deus. E Enoque, para nós hoje, é o protótipo de como será o arrebatamento da igreja. Enoque não morreu, ele foi transladado. Você e eu poderemos não morrer e sermos transladados a qualquer momento, porque num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá em glória para buscar a sua igreja, e então, a semelhança de Enoque, nós estaremos tão perto de Deus, que subiremos ao encontro do Senhor. Temos ainda outro homem chamado Noé. Todos também conhecem a vida de Noé, a intimidade de Noé com Deus. E a palavra do Senhor diz que Noé, ele viveu num tempo bem parecido com o nosso. Tempo de imoralidade. Tempo em que os homens haviam perdido completamente o senso de responsabilidade e de pudor, e assim era a vida dos antediluvianos. Mas foi um tempo como este que Deus chamou então a Noé. E então a palavra do Senhor diz que este homem chamado Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça, Deus olhando dos altos céus. A palavra do Senhor nos diz nos Salmos que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que os sirvam. E enquanto Deus olhava entre aquela grande multidão, todas indo em direção contrária, todas indo na direção da imoralidade, Deus olhou e Deus viu que lá havia um homem chamado Noé. E a palavra de Gênesis 6:8 assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, amado irmão, amada irmã, não importa o tempo que estamos vivendo, importa que nós tenhamos intimidade com Deus. E a palavra do Senhor nos mostra então que Noé, ele torna-se o protótipo da salvação pela graça, de alguém que acha a salvação pela graça, esse favor imerecido, que nós jamais mereceríamos, mas que pela bondade de Deus, Ele olhou para nós e nós achamos graça aos seus olhos. Achamos graça aos seus olhos. Terceiro exemplo, nós encontramos a vida de Abraão. Já foi falado nesta noite sobre Abraão. Abraão, né,
nós encontramos este homem vivendo lá em Ur, na Caldeia, lá na Mesopotâmia, onde ninguém conhecia o Senhor, onde ninguém servia o Senhor, onde não havia um pastor Darcy para ir lá na casa do irmão Luiz, não havia alguém para levar a palavra para a pessoa sequer, mas nesse tempo, a palavra do Senhor diz que Deus então olhou e viu Abraão, e viu que Abraão era um homem de fé, viu que Abraão era capaz de, sendo chamado, obedecer a sua voz. Quantas vezes Deus quer nos chamar, mas nós não estamos dispostos a obedecermos a sua voz. E então agora, a palavra do Senhor veio nos dizer, em Hebreus 11, 8 e 9, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela graça, ele habitou na terra da promessa. Ele não sabia onde estava, mas ele estava exatamente na terra da promessa. Ele estava no lugar que Deus queria colocá-lo, e você nessa noite está na casa da promessa. Você está no lugar que Deus prometeu mandar a bênção e a vida. Quando vimos então Salomão edificar a casa do Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus falou e disse para Salomão: aqui eu ordenarei a vida e a bênção para sempre. Aqui Deus ordena a vida, aqui Deus ordena a bênção, aqui Deus ordena que você tome um propósito diante do Senhor para servi-lo de todo o coração. Aleluia! Eu vi o pastor falar, né, que todos os homens são convidados, né, presbítero Luiz, para fazer parte desse departamento. Tome uma posição, ocupe o seu lugar, ocupe o seu lugar. O lugar que Deus lhe deu não é para outro, é para você. Faça como Abraão, ocupe o seu lugar. E assim nós vemos, amado irmão, amada irmã, que Deus chama homens em qualquer época e em qualquer lugar. A intimidade com Deus é só alcançada por alguém que o busca, por alguém que o busca em tempo oportuno. Vejamos o que diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje você encontra, o amanhã não nos pertence, o amanhã pode ser tarde demais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Está tão pertinho de você, está junto de você. Você pode apalpá-lo pela fé, e você pode tomar posse da vitória em nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, também nós queremos dizer que o próprio Senhor Jesus, Ele disse: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Busca, você encontrará. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que parece que tudo vai dar errado, Deus estende a mão. E a sua mão é mão de poder, a sua mão é mão de vitória, a sua mão é mão poderosa para nos tirar de qualquer situação. Não depende da situação, depende da nossa fé. Por último, queremos também falar sobre 3 homens que, muito embora pudessem ter alcançado, como Enoque, como Abraão, como Noé, pudessem ter vivido uma vida de vitória, passaram por derrotas na sua vida. E veja por quê. Porque muitos não alcançam uma verdadeira intimidade com Deus. Queremos citar apenas 3 exemplos também. O primeiro exemplo nós encontramos em Caim. Quem não conhece Caim? O primeiro homem nascido de mulher. Primeiro homem.
casal, né? Adão e Eva, todos nós sabemos a maneira como Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, deu-lhe uma digitora e agora deu-lhe uma prole, deu-lhe filhos, e o primeiro deles foi Caim. Mas, infelizmente, também foi o primeiro homicida. Foi o primeiro homem a ser um homicida. E a palavra do Senhor diz que tudo isto pela inveja. Quando ele viu Deus aceitar a oferta de Abel, que deveria ter feito Caim? Ter melhorado a sua vida, ter perguntado: Senhor, por que a minha oferta não é alcançada aos teus olhos? Se a do meu irmão foi, se a oferta de Abel foi aceita, ensina-me para que a minha também seja. Se nós fizermos esta oração, nós receberemos a bênção que o irmão Luiz recebeu. Nós receberemos a bênção que tantos outros que estão aqui receberam, porque se nós nos humilharmos na presença do Senhor e exaltarmos o seu nome na hora da dificuldade, Ele nos dará vitória. Mas não, Caim não fez assim. E a palavra do Senhor entre nós diz: e disse Deus a Caim: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Que tristeza, amado irmão, amada irmã, que não aconteça conosco. Quem sabe, não como Caim, que assassinou seu irmão, mas quantas vezes assassinamos a vida espiritual do nosso irmão, falamos mal do nosso irmão, desprezamos nosso irmão. O nosso irmão está passando a hora da dificuldade, nós não olhamos para ele, mas o Senhor nos mostra que Deus, Ele observa, que Deus sabe e que Deus vê. E a palavra do Senhor diz assim: e ainda mais a palavra do Senhor: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e ali viveu ele, né, com um sinal que não sabemos qual, mas Deus colocou um sinal para que ninguém viesse a matar Caim, tivesse misericórdia dele, para que seu sangue não fosse derramado como foi do seu irmão. Depois temos o exemplo de Esaú. Todos também conhecem a história de Esaú. Porque Esaú perdeu o que ele tinha de melhor. Ele era o mais velho, ele tinha direito da primogenitura, ele iria ganhar o dobro do que o seu irmão, ele iria ter uma vida na presença do Senhor. Mas um dia, movido pelo desânimo, movido pela imaginação do seu coração, ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Quantas vezes trocamos a bênção? Quantas vezes deixamos a bênção de Abraão? Quantas vezes deixamos a bênção de Enoque, a bênção de Noé, e trocamos pelas coisas vãs deste mundo, que nada nos trazem de bom para a nossa vida espiritual? E assim foi Esaú, vendeu para o seu irmão. E agora a palavra do Senhor diz que depois, passado o tempo, a palavra do Senhor diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que ele, querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não havia mais lugar para ele, não havia mais lugar, era tarde demais. Um dia
poderá acertar demais, mas hoje é noite de bênção, hoje é noite de vivificação, hoje é noite de renovo, hoje é noite de paz, hoje é noite que Deus quer falar conosco de uma maneira toda especial. E, por derradeiro, em terceiro lugar, queremos falar sobre Balaão. Balaão, e nós vemos em Balaão aquele homem de Deus, profeta do Senhor, homem que tinha intimidade com Deus, homem que falava com Deus e que Deus o respondia. Mas por que perdeu ele a bênção? Porque ele amou o prêmio deste mundo, ele amou mais as coisas terrenas do que aquilo que Deus havia prometido para ele. E a palavra do Senhor diz assim, né, que então agora Balaão, ele foi levado pelo prêmio de Baraque, e ele, pela ganância, ele deixou tudo, deixou o povo de Israel e foi para servir a Balaque e amaldiçoar o povo de Deus. Não acontece assim conosco? Quantos têm abandonado a casa do Senhor? Quantos têm deixado a igreja do Senhor e vão para o mundo? Acham que lá é melhor, acham que lá vão ganhar uma vida mais fácil, acham que lá será tudo melhor. Mas, amado irmão, amada irmã, nesta noite, Deus está falando conosco e Ele está dizendo: não faças assim, não faças assim, não deixe que o inimigo venha roubar o teu direito de estar na casa do Senhor. O apóstolo Pedro, falando sobre esses homens, ele diz em 2 Pedro 2,17: esses são fontes sem águas, nuvens levadas pelo vento, para os quais a escuridão das trevas eternas lhes está reservada. Veja, amado irmão, amada irmã, o perigo de abandonarmos a casa do Senhor. Mas eu sei que nessa noite você está aqui glorificando o nome do Senhor, você está aqui exaltando o nome do Senhor, você está aqui sentindo a glória de Deus neste culto, porque é culto de adoração, é culto de louvor. E para concluir, irmãos, nós queremos deixar com os irmãos ainda dois pequenos exemplos, dois pequenos pensamentos. Primeiro, do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz que nós precisamos fazer uma renúncia. Aquele que quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, renuncie àquilo que você achava de melhor lá na vida e venha para os caminhos do Senhor. Eu não sei se temos alguém aqui que ainda não fez essa renúncia. Se você não fez, hoje é noite de renúncia também. Hoje é noite que você pode aproveitar para fazer um concerto com Deus, para provar as delícias que o Senhor nos tem preparado. Então agora, a palavra diz: então disse Jesus aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. E ainda o evangelista Lucas, ele nos diz assim: assim qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem para se tornar meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, renunciar os bens, renunciar, quem sabe, alguma coisa que você está apegado. Desapega-te nesta noite e toma propósito. Deus quer falar com você, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar os seus projetos de vida. Deus quer que você saia daqui uma nova criatura, um novo ânimo, um novo vigor na sua vida, e assim o Senhor estará lhe abençoando de uma maneira toda especial. Nós queremos agradecer esta oportunidade que nos foi dada pelo nosso presbítero, presidente do departamento, juntamente com o pastor Darcy,
por estarmos aqui, nos sentimos muito felizes, muito agradecidos a Deus. E nós não vamos tomar mais tempo. Voltamos à palavra, pastor Assi. Que Deus abençoe ricamente a amada igreja do Senhor. Amém.